Aí pessoal, galera do Leadership, tudo bem? Meu nome é Heitor Cossenza, eu vou narrar para vocês uma parte do meu manual prático de iluminação. Qual é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo para vocês? O objetivo é que esse vídeo tenha mais ou menos uns 30 a 40 minutos e o motivo da gente estar fazendo isso por vocês, da gente estar disponibilizando esse material, que na verdade é parte da aula de fotografia do Leadership, é porque nós acreditamos que nós podemos ajudar vocês de alguma forma. Por que isso? Porque nós acreditamos que o dentista ainda não está sendo valorizado. O dentista ainda não está se valorizando e o dentista ainda não tem uma posição no mercado que ele merece. A odontologia é uma profissão que é capaz de trazer benefícios que não tem preço para o paciente. E o problema é que a gente vê dentistas que estão nessa profissão maravilhosa, mas não estão conseguindo obter o sucesso adequado, e a gente vê, às vezes, o problema acontecer de uma forma que a pessoa não tem controle, ela é um passageiro da vida dela. Nós montamos o curso Leadership como uma forma de passar ferramentas para vocês, ferramentas de liderança, ferramentas de empreendedorismo, ferramentas de organização, gestão, comunicação, para que vocês consigam tornar-se um dentista muito mais completo, porque o dentista ele não pode ser exclusivamente focado na parte técnica, ele tem que ser, obviamente, muito técnico, muito dedicado a conhecer e obter resultados clínicos maravilhosos, mas ele nunca pode deixar de ser um grande empreendedor. E empreendedor é aquele que organiza, é aquele que arrisca, empreendedor é aquele que tem gestão, aquele que conhece o próprio negócio e que enxerga as coisas de uma forma fria, uma forma em que os resultados é que fazem o negócio valer a pena. O que nós estamos vendo são dentistas totalmente despreparados no assunto gestão, comunicação, marketing, fotografia e comportamento. Dentistas que estão se tornando escravos da própria profissão, trabalham 12 horas por dia numa profissão que é extremamente cansativa pelas posições que a gente tem que ficar para poder fazer o atendimento, e mesmo assim no final não tem condições de pagar a vida que eles querem ter. E a odontologia é uma profissão extremamente rentável, mas é uma profissão em que você começa a torná-la boa para você a partir do momento que você consegue entregar para os pacientes os tratamentos necessários para deixá-los felizes, e também que você consegue entregar para os pacientes o valor que você pode gerar, o valor da sua profissão, das suas técnicas, dos seus tratamentos. Nós acreditamos que um líder na profissão, ele consegue gerar esse valor para o mercado, ele consegue mostrar para o mercado que ele tem valor, ele consegue cobrar mais caro, ele consegue atender pacientes que podem pagar mais, ele consegue fazer casos mais bonitos e ele consegue também passar para o paciente aquela confiança que o paciente precisa para poder fechar o tratamento com ele. Nós, após estudarmos muito, eu e o André Kimura, sobre marketing, gestão, após aplicarmos muitas coisas, estamos trazendo no curso Leadership Management conceitos, técnicas, conhecimentos simples e práticos, coisas que vocês podem utilizar na segunda-feira, assim que vocês saírem do curso, e vocês certamente vão ter grandes benefícios. Nós fizemos a nossa primeira turma agora em agosto de 2016, e a nossa segunda turma vai ser em janeiro de 2017, e o pessoal de agosto só está passando um feedback fantástico para nós, pessoas dizendo que realmente mudaram a vida no consultório a partir do curso Leadership. O que fez essas pessoas mudarem a vida? Conhecimentos práticos que fazem ela executar coisas que já executavam antes, mas com melhores resultados e com menos dificuldade. Uma das coisas é fazer boas fotografias. Nós acompanhamos os maiores líderes do mercado nacional e internacional em odontologia,
e um conhecimento em comum entre todos esses líderes é conseguir expor boas fotografias, seja numa palestra, seja numa publicação, seja na rede social, seja na divulgação, ou seja para o próprio paciente quando o paciente o procura para fazer uma consulta. Eu estou tentando ser o mais prático possível para poder ajudar você a partir do momento que você vê esse vídeo, você conseguir executar as melhores fotografias odontológicas. Infelizmente, nós não conseguimos fazer boas fotografias odontológicas sem ter um equipamento. Eu tentei resumir ao máximo o meu equipamento, óbvio que eu tenho outros equipamentos, mas eu tentei resumir ao máximo, para que com esse equipamento sugerido, que eu estou mostrando aqui na tela, para que você consiga fazer todas as fotos com um equipamento básico como esse. Esse equipamento consiste numa Canon T5i, é o equipamento que eu utilizo hoje, uma lente macro de 100mm, não precisa ser a lente com estabilização, e dois flashes 270EX2. Esse flash 270EX2 ele vai funcionar sem fio, ele vai funcionar por rádio. Por que eu sugeri a câmera T5i? Pode ser qualquer DSLR que tenha rádio, não precisa ser T5i. Essa é a minha câmera e eu quis mostrar para vocês a realidade do meu consultório, como eu faço as minhas fotos. Um acessório muito importante para você ter para conseguir boas fotos é o difusor. Esses difusores de 20 por 30 são equipamentos que você coloca na frente do flash e que vão difundir a luz, deixar uma área de luz um pouquinho maior e vão fazer com que essas fotos tenham uma luz mais suave, uma luz menos dura. Esse equipamento, esses dois difusores, esses dois flashes e essa câmera são os únicos equipamentos utilizados para a realização das fotos que eu vou mostrar agora. Muitos consultórios estão investindo em equipamentos maiores, sombrinhas de estúdio e alguns equipamentos profissionais de fotografia. Nós não precisamos desses equipamentos. Se você quer ter uma sala de foto com duas sombrinhas para realizar uma consulta personalizada, para abrir um canal de comunicação sobre a estética facial do paciente, é muito valioso. Como eu não tenho espaço, eu utilizei alternativas muito práticas e até mais práticas que as sombrinhas, porque utilizar a sombrinha na sala de atendimento acaba ocupando muito espaço. Então, com essas duas iluminações, nós conseguimos realizar todas essas fotos, inclusive fotos de rosto. O principal é que você tem uma câmera que tenha rádio para você poder utilizar o 270X2. Cuidado para não comprar o 270X que não seja slave. O 270X2 é o que tem a função slave. Se você for usuário de Canon, de Nikon, você pode comprar o flash R1C1, que vai ter até mais funções do que o 270X2. Vamos direto ao ponto. Eu quero que agora você entenda esse organograma, eu quero que você entenda essa ficha que está explicando exatamente a posição que você tem que colocar a iluminação para que você faça essa foto de rosto aqui. Então nós temos o objetivo de fazer essa foto de rosto com fundo branco, bem iluminada, sem sombra, e nós vamos utilizar essas duas iluminações. Primeira parte da foto é regular a lente. Se você está trabalhando com uma distância um pouquinho maior do paciente, você vai aumentar a sua profundidade de campo automaticamente porque a distância focal é maior. Então você pode utilizar a sua lente no f6.3. Isso vai fazer com que você consiga utilizar mais vezes o flash sem que ele acabe a bateria, porque a lente vai estar deixando entrar um pouquinho mais de luz. A outra questão dessa fotografia é a distância que o seu paciente tem que ficar da parede. A parede branca ela vai ser iluminada para dar esse fundo branco. Então essa distância tem que ter mais ou menos 1 metro para que você possa iluminar essa parede de forma homogênea. Primeiro passo é estar de frente para o paciente e conseguir rebater a luz que vai para cima
no teto branco. Então, a luz direta para o teto branco que vai iluminar o rosto do paciente. Se você fizer exclusivamente essa luz, você vai causar algumas sombras no olho, algumas sombras no nariz e sombras na gengiva. Então, nós utilizamos um rebatedor de isopor de 1 metro por 60 centímetros que vai clarear essas áreas de sombra. E nós utilizamos o outro flash para iluminar a parede. Aqui nós estamos colocando o difusor simplesmente para diminuir a potência do flash para ele não estourar na parede. Nós não podemos passar para você a regulagem dos flashes. Por quê? Porque cada caso, cada local onde você estiver, você vai mudar um pouco a regulagem do flash. Então, entre no Google ou no YouTube e veja um tutorial de como regular o flash sem fio através de uma câmera T4i, T5i ou através da sua câmera. E nós vamos dar sugestões de regulagem da lente, mas a iluminação, a força da iluminação, você vai regular através da regulagem do flash na câmera ou através da distância que você vai colocar esse flash dos objetos. Vamos ver por outro ângulo. Quando você está olhando pelo teto, nós estamos agora no teto, a gente está utilizando essa iluminação na parede e o flash está aqui no teto. E olha só como fica o rebatedor, tá? O paciente segura o rebatedor e você faz a fotografia de rosto do paciente. Nós gostamos muito de fazer essa fotografia com a câmera na horizontal, mas dependendo do espaço que você tem, às vezes você vai querer fazer essa fotografia com a câmera na vertical. Um dos pontos mais importantes para realizar uma boa fotografia de rosto é fazer uma boa direção. O paciente precisa estar com os lábios superiores totalmente contraídos para que você tenha um bom diagnóstico do que aparece, do que mostra de sorriso gengival. E ele precisa abrir a boca para que mostre essas incisais e para que essas incisais fiquem no fundo da boca, no escurinho do fundo da boca. Se o paciente não abrir totalmente a boca, ele vai estar encostando os lábios nas incisais. E aí, se você for fazer uma simulação digital, você não vai conseguir fazer essas modificações incisais, que são as modificações mais importantes. Em relação ao ângulo da fotografia, você tem que estar exatamente no plano sagital. Se você estiver ligeiramente deslocado da linha mediana do paciente, você vai acabar fazendo uma foto que tem uma diferença de proporção. Os dentes que estão mais voltados para a fotografia estarão maiores e os dentes que estão mais longe da fotografia estarão menores. Então aqui é o exemplo da foto realizada da forma correta. Essa foto é a intrabucal, mas o alinhamento no plano sagital se mantém também para a foto de rosto. Se você deslocar um pouquinho a câmera para o lado direito, dá uma olhada como você vai ter uma diferença de proporção dos dentes. Isso acontece também na foto de rosto. Você precisa estar completamente alinhado em relação ao plano sagital para que não tenha uma distorção e para que você não tenha uma dificuldade de fazer a sua simulação digital, se é esse o objetivo da fotografia de rosto. Um outro ângulo muito importante para você prestar atenção é o plano transversal. Você divide o rosto no meio e você tem que estar exatamente nesse plano criado pela divisão do rosto no meio. Você vai estar ligeiramente acima do plano oclusal. Então, nota o plano oclusal aqui, sua câmera vai estar ligeiramente acima do plano oclusal. Assim você vai conseguir fazer uma foto bem equilibrada em relação à curva do sorriso. Se você desloca a sua câmera muito acima do plano oclusal e do plano transversal, você vai ter uma linha do sorriso, uma curva do sorriso muito acentuada. E se você desloca a sua câmera para baixo do plano oclusal, você vai ter uma linha do sorriso ou uma curva do sorriso invertida.
Dá uma olhada como você acaba enxergando os molares se você está trabalhando com a câmera na posição inadequada. A mesma foto de rosto feita com fundo branco, ela também pode ser feita com fundo preto. E é muito simples a modificação. Obviamente, você vai colocar um tecido preto lá na parede para que você tenha o fundo preto. E aí, em vez de você utilizar a luz do fundo para iluminar a parede, você vai virar essa luz para o cabelo do paciente. Então, você vai conseguir iluminar esse cabelo e destacar o cabelo, principalmente o cabelo preto, do fundo preto. Notem que vocês vão enxergar muitas fotos de rosto de fundo branco, de fundo preto, que estão em que você não consegue ver o cabelo. Por quê? Porque ele não está iluminado. Enxergando no outro ângulo, o flash vai ficar mais ou menos inclinado para iluminar esse cabelo. Pode ser utilizado um flash direto ou pode ser utilizado o flash com difusor. Eu sugiro que você faça os mesmos testes. Em relação ao teto, tem que ser um teto branco, a luz é direta para o teto e o rebatedor de isopor de 1 metro por 60 centímetros é mantido. Essa foto frontal superior com contraste de fotografia, ela tem 3 segredos principais. O primeiro segredo é conseguir colocar o difusor bem próximo da boca da lente. Por que isso? Para que você tenha uma boa iluminação do corredor bucal. Se você está trabalhando principalmente com sombrinhas, você vai ter grande dificuldade em iluminar o corredor bucal, por causa da distância que a luz fica da boca da lente. A grande sacada dessa foto não é o fato dos flashes estarem mais lateralizados, e sim, a grande sacada é uma iluminação bem difusa. Dá uma olhada como a gengiva passa a ter um volume muito legal e as texturas dos dentes começam a aparecer. O outro segredo, para que você tenha realmente uma boa entrada de luz nas laterais, se você estiver trabalhando com spandex, você levar o seu spandex para baixo, para poder facilitar a entrada de luz. E o espelho de contraste, ele não deve encostar nas incisais. Então dá uma olhada, nesse caso a gente está utilizando afastadores laterais, eles estão sendo puxados para trás do paciente, para que entre bastante luz nos corredores bucais, e o espelho de contraste está sendo colocado a uma distância o suficiente para ele ficar desfocado, para não ficar o reflexo dos dentes no espelho de contraste. Nós acreditamos que a fotografia na odontologia não é mais uma realidade para professores. A fotografia na odontologia é uma ferramenta fundamental de trabalho. Primeiro, porque ela ajuda você a enxergar melhor e ter um bom diagnóstico. Segundo, que ela é a melhor ferramenta de comunicação com o paciente, com o mercado e com o laboratório. E terceiro, que ela é uma documentação fantástica para fins judiciais. Então, nós desenvolvemos um protocolo fotográfico com essas fotos para que você, ao chegar o paciente no seu consultório, você já faça esse protocolo fotográfico. As duas principais vantagens de ter um protocolo fotográfico inicial. Você, antes de qualquer procedimento, já vai ter os documentos da situação inicial do paciente e você também pode utilizar essas fotografias para fazer o planejamento. Eu mesmo gosto de planejar os casos quando eu estou sozinho, longe do ritmo do consultório, porque eu posso ter mais criatividade, posso raciocinar mais e muitas vezes eu tenho ideias que fazem eu realizar o caso mais rápido e com mais eficiência. Então vamos passar o protocolo fotográfico completo. Lembra que a nossa câmera estava ligeiramente deslocada acima do plano oclusal. Nós vamos manter essa norma para a foto intrabucal e é muito importante que os dentes naturais façam a curva do sorriso de forma adequada. Aqui nós já estamos trabalhando com luz direta. Então, geralmente, a gente não faz foto artística nenhuma durante o protocolo fotográfico inicial.
ele deve ser algo rápido e eficiente para que você consiga gastar mais tempo conversando com o paciente do que fazendo fotografias dele. Então a primeira foto, agora a nossa sugestão de regulagem da câmera é o f no 29, para que a gente possa ter foco até nos dentes posteriores. E aqui a gente leva esses flashes para uma situação próxima da câmera, e os flashes gêmeos, seja o Twin, seja os dois 270EX, eles conseguem fazer exatamente a mesma iluminação do flash circular, quando a gente está utilizando eles de forma direta. Deslocando a câmera para fazer a foto dos incisivos inferiores, a nossa referência é a face vestibular dos incisivos. Nós devemos estar perpendicular à face vestibular dos incisivos inferiores para que a gente tenha um bom diagnóstico do formato e para que a gente tenha uma boa iluminação desses dentes. Voltando para aquela primeira norma, a gente pede para o paciente morder em MIH e a gente verifica se realmente ele está em MIH e a gente faz a mesma fotografia que nós fizemos inicialmente. Agora nós vamos fazer as fotos laterais, ocluídas. Essas fotos têm um grande valor para diagnóstico de recessão gengival e também um grande valor para nós fazermos a documentação da oclusão do paciente. Também trabalhando com flashes sem o difusor, luz direta. A luz tem que estar bem próxima da boca da lente para não dar nenhuma sombra. E o principal dessa fotografia é que nós vamos casar o plano oclusal com uma linha horizontal que está no meio da fotografia. Então, tem que treinar bastante para você fazer rapidamente essa norma e conseguir ter uma documentação padronizada. Do outro lado é a mesma coisa, a gente puxa o spandex ou puxa o afastador e a gente consegue fazer a foto do lado esquerdo. Vamos agora para as fotos oclusais. Como eu trabalho com dentística, prótese e implanto, eu prefiro fazer uma foto oclusal de hemiarco. Eu acho mais fácil fazer o hemiarco do que fazer toda a oclusal dos dois lados, e eu acho que o fato de a gente estar mais próximo dos dentes, a gente consegue ter um diagnóstico, por exemplo, de uma infiltração ou alguma coisa de uma forma mais fácil. Aqui a mesma coisa, tem que enxergar o ângulo e o plano horizontal da fotografia e tentar colocar os seus objetos principais, que são os dentes, alinhados nesse plano horizontal. Então, o sulco principal tem que estar no plano horizontal da fotografia. Aqui tem que treinar bastante, é uma fotografia que não é tão difícil de fazer, mas eu acho ela mais fácil de fazer do que quando a gente faz uma oclusal completa, um arco completo, o lado direito e o esquerdo. Para os ortodontistas, o arco completo é fundamental, mas para quem trabalha com odontologia restauradora, direta ou indireta, essa foto serve muito bem. E o principal, utilizar um espelho de cristal que não tenha reflexo e o teu auxiliar jogar um jato de ar para que não haja a formação de um embaçado no espelho, para que o espelho não embace. Quando a gente vai fazer essas fotos oclusais, a gente segue o C invertido, segue sempre o C invertido. M arco 1, M arco 2, M arco 3, M arco 4. Sempre na mesma sequência, para a gente ter o hábito de fazer isso. Por quê? Porque fica bem mais fácil da gente saber em qual M arco que a gente está enxergando na hora de visualizar essas fotos. A foto número 1 é sempre do 1, a foto 2 é sempre do 2 e assim em diante. Se você fizer de forma aleatória, você vai perder esse padrão e aí você vai acabar tendo que toda vez pensar: essa foto é com espelho, essa foto está invertida, eu inverto essa foto no programa, não inverto, deixa ela invertida mesmo. Nós recomendamos deixar a foto invertida e fazer sempre na mesma sequência, para que a gente tenha uma facilidade e não precise ficar raciocinando em qual arco nós estamos, sempre utilizando o jato de ar.
Agora nós vamos fazer uma foto lingual inferior. O foco dessa foto é verificar a integridade dos tecidos gengivais e também verificar se o paciente tem tártaro. Eu tenho muitos pacientes que acabam contestando o fato de eu chamá-los a cada 6 meses para fazer a manutenção. E eu mostro para eles que eles têm tártaro. Então, toda vez que o paciente vem para fazer uma manutenção, a gente vai fazer uma foto da lingual e encontrou o tártaro, ele não vai me contestar mais se ele está sendo chamado a cada 6 meses. A foto lingual superior dos dentes anteriores é uma foto muito importante que tem o seguinte objetivo. Através dessa foto, nós temos condição de verificar a posição dos dentes anteriores. Para quem trabalha com laminados, para quem trabalha com facetas laminadas, é muito importante para você diagnosticar qual dente está fora de posição. E se por acaso um dente estiver totalmente vestibularizado, ele deve ser encaminhado para a ortodontia antes da gente fazer o planejamento do caso. Então é muito importante fazer essa foto e ter esse documento. O segredo dessa foto é estar no longo eixo dos dentes. Então nós conseguimos aqui verificar, por exemplo, que esse lateral, que é o número 22, ele está ligeiramente mais deslocado de forma vestibular. Se fôssemos fazer laminados nesse caso, se fosse indicado para fazer laminados, obviamente que esse número 22 iria sofrer muito. Então, talvez a indicação da ortodontia antes. Agora vamos para as fotos um pouco mais artísticas. Qual que é o objetivo dessas fotos? O objetivo dessas fotos é ilustrar a nossa arte odontológica. Se você quer ter um site que seja um site que tenha uma semiótica mais artística, que mostre que você gosta da arte, que você gosta das formas e das cores da odontologia, as fotos artísticas elas podem passar essa comunicação para as outras pessoas. Então aqui nós vamos fazer uma foto com luz contra. Essa foto eu vou estar trabalhando bem próximo do dente, tá? E por que eu estou utilizando aqui o F22? Eu estou ligeiramente aberto para essa proximidade, porque eu quero que o meu spandex esteja desfocado. Dá uma olhada como aqui o spandex está desfocado. Então, como a gente faz essa foto? A gente aproxima, foca e a luz fica mais ou menos uns 45 graus do objeto. Então nós estamos fazendo com 2 iluminações. Essa foto é uma foto que é possível fazer com uma iluminação só, mas já que nós temos os 2 flashes, nós vamos utilizá-los. O mais interessante dessa foto é que a luz rebatida, aliás, a luz difusa, ela vai rebater nos tecidos e nos objetos que a gente está fotografando. E vai dar uma noção de textura muito interessante, além de dar uma iluminada muito legal na foto e tornar essa foto uma foto bem chamativa. Se a gente se distancia um pouco do objeto e leva essa luz contra numa posição em que ela vai aparecer na câmera, ela vai aparecer na fotografia, ela vai gerar esse fundo branco aqui. Então nós podemos fazer essa foto com um fundo branco. Sempre que a gente tiver fundo branco, é uma fonte luminosa bem forte, seja rebatida numa parede ou seja uma fonte luminosa que vai direto para a lente, que é esse caso aqui. Então nós estamos utilizando o próprio difusor como o nosso fundo branco. Para fazer essa foto de close-up do sorriso lateral com fundo branco, é praticamente a mesma coisa. A gente só vai mudar a norma da câmera, vamos girar a câmera 90 graus e vamos distanciar um pouquinho mais para poder pegar o lábio, para poder pegar o queixo, certo? Então, a gente está mantendo essa iluminação contra, mas agora o nosso flash direto, o nosso flash que está na outra posição e não contra, ele está bem próximo da câmera para poder ter uma iluminação homogênea do paciente. Essa foto de objeto com gotas, ela é feita com os laminados sobre um espelho. Geralmente nós jogamos as gotas com a seringa tríplice
e nós fazemos numa distância em que essas gotas vão chegar bem fininhas e elas vão começar a se agregar e formar essas gotas maiores. E depois nós colocamos com uma pinça os laminados sobre o espelho. Aí nós vamos trabalhar com uma luz quase totalmente contra. Dá uma olhada como aqui a gente consegue ver como está apagado aqui, ó. Tá? Essa luz está contra e um pouquinho mais por cima. E é lógico, não tem como acertar da primeira vez. Você tem que ir tentando fazer. O importante é pegar esse manual de iluminação e ir tentando fazer. E você vai tentando, vai mexendo. A câmera está com o flash e com o diafragma no 22, para que a gente consiga um padrão de desfoque da parte posterior e da parte anterior dessas gotas. E o nosso objeto está totalmente focado. O outro ângulo para a gente enxergar, a gente tem o objeto no espelho, o espelho está com gotas de água e a nossa luz difusa ela está um pouco lateral, ela está contra, mas ela está um pouco lateral, porque não está aparecendo totalmente branco aqui. Ó. Se a gente colocar essa luz um pouco mais próxima e um pouco mais contra, a gente vai conseguir fazer um fundo branco aqui. Ou se a gente colocar ela um pouco mais lateral, um pouco mais por cima, a gente acaba fazendo um fundo preto. Então, minha sugestão é que você faça realmente mudanças de fonte luminosa para que você tenha, para que você execute as fotografias que você deseja. Foto de objeto no espelho é uma foto muito simples. A gente pega as duas fontes luminosas, volta ela para o nosso suporte e ela vai ficar do lado da câmera, exatamente do jeito que a gente estava trabalhando para fazer as fotos, aquela foto com espelho de contraste. Agora o objeto está sobre o espelho e a gente tem um fundo preto que por reflexão vai aparecer na fotografia. Quanto mais longe tiver esse fundo preto, mais desfocado ele fica e mais preto ele fica. Fica fácil da gente remover esse fundo. Olhando por outro ângulo, olha a fonte luminosa que está equidistante, na mesma distância da boca da lente, o objeto, e é lógico, você vai mudar alguns ângulos para que você tenha uma foto desejada. Se você vai fazer uma foto de objeto e você quer ter um fundo de cor diferente, você remove o fundo preto e vai trabalhando com aqueles fundos que vão remover, que vão rebater no espelho. Nesse caso aqui, nós trabalhamos com um fundo azul marinho para que desse esse efeito na fotografia. Se você vai fazer uma foto de modelo, você pode deslocar os seus flashes para uma norma um pouco mais lateral, para que você consiga mostrar um pouco de textura. Na verdade, nenhuma fotografia é capaz de mostrar tudo o que a gente vê, porque nós vemos em 3D, nós vemos em muitos ângulos diferentes. Então, cabe ao fotógrafo, que nesse caso é o dentista, identificar quais as características que ele quer mostrar na fotografia e fazer com que essa luz identifique essas características na fotografia. Ou fazer com que o ângulo que você está fazendo a foto mostre o detalhe que você acha importante. Então, a fotografia é uma ferramenta de comunicação, mas o operador da câmera fotográfica é que vai utilizar essa ferramenta e saber comunicar. Não basta fotografar. Por exemplo, nesse caso, eu queria mostrar que esses dentes, esse enceramento feito pelo Juliano, tinha uma textura muito legal. Então eu fui deslocando meus flashes mais para frente para atingir uma posição mais lateral e a textura passou a aparecer na fotografia. Geralmente essa foto é feita com um modelo de ponta cabeça. Preocupe-se bastante com aquela questão de estar acima do plano oclusal para que você tenha a curva do sorriso adequada. Essas fotos que tem fundo colorido, basta você brincar com o objeto e brincar com objetos coloridos distantes. Quanto maior a distância, mais ele vai aparecer desfocado. Então, nesse caso, foi utilizado um óculos com lente azul e nós utilizamos ele numa distância mais ou menos de 1,5 metro do objeto. E conseguimos obter esse resultado que vocês estão olhando. Foto de moldagem é igualzinho a foto de objeto no espelho.
ou você pode fazer essa foto no fundo branco, fica a seu critério. Geralmente a moldeira não cabe no espelho intrabucal, então se você tiver um espelho maior, você pode utilizar esse espelho. Se você não tiver, aí você pode utilizar um fundo preto, um fundo branco. Não é não é esse o diferencial da foto de modelo, de moldagem. O diferencial da foto de moldagem é a difusão. Se você fizer uma foto com difusão, vai ser bem mais fácil de você enxergar os detalhes da moldagem do que se você fizer a foto com luz direta. Então, não tem segredo, e sim o único segredo, utilizar difusão. Foto de objeto com fundo preto, mas ele está flutuando, ele não está apoiado em nada. Como a gente faz essa foto? A gente usa uma pinça para segurar esse objeto, só que essa pinça tem que estar por trás do objeto. Então, geralmente a gente coloca uma parte da pinça, uma das partes da pinça dentro do cilindro de provisória ou do cilindro de metal, e a gente pinça esse cilindro e segura a peça. Se você tiver a tua pinça pela frente do objeto, você não vai conseguir remover esse fundo no Photoshop. Essa pinça tem que estar por trás. Então é a coisa mais fácil de fazer a remoção. Eu mostrei para vocês em outro vídeo como faz a remoção de fundo preto no Photoshop. Para fazer essa remoção no Keynote já é um pouquinho mais complicado, porque você tem que transformar a máscara em área de seleção. Mas no Photoshop não demora nem um minuto. Foto transiluminada. Essa é uma foto de peças. Você recebeu do seu laboratório uma dento gengival e você quer mostrar o efeito da luz passando sobre essa peça, você vai trabalhar com um fundo preto e você vai trabalhar com luz contra. O principal dessa foto é que você tem um ângulo em que a luz não apareça na câmera, ela simplesmente vai iluminar o objeto. E aí o fundo vai ficar preto onde ele está passando pelos dentes. Então você vai conseguir iluminar isso aqui. Uma questão também de você alterar regulagens. Foto de radiografia. A foto de radiografia é a única foto que a gente vai utilizar a câmera no semiautomático, na função P. Importantíssimo, câmera parada apoiada, seja apoiada num tripé, ou seja apoiada numa bancada, ou o teu cotovelo pelo menos apoiado em algum lugar. Quanto melhor o seu negatoscópio, quanto mais homogênea for a luz no negatoscópio, quanto mais forte for, melhor. E a película apoiada no negatoscópio, eu gosto de fazer essa foto com a câmera no foco automático, e também gosto de fazer essa foto no utilizador monocromático. Tá? A foto sai em preto e branco e aí a gente já tem a nossa foto tratada. E o principal, luz da sala apagada. Foto de objetos grandes. Para objetos grandes é igual a foto de rosto do paciente. Você precisa de um difusor grande e no caso nós estamos trabalhando com luz rebatida no teto. Uma foto muito simples de fazer. A foto dessa câmera foi feita assim e a câmera foi recortada no Photoshop. Foto micro. Foto micro você vai trabalhar com grande proximidade, portanto não dá para trabalhar com difusão, a não ser que você compre difusores bem menores do que o de 20x30, mas ela já fica uma foto sensacional sem a difusão, trabalhando com a luz direta. O principal, você vai alterar a distância focal da sua lente utilizando um tubo de extensão. Esse tubo de extensão vai fazer com que você consiga aproximar absurdamente a lente do objeto. Toma bastante cuidado para não trombar no paciente. Eu espero que esse manual funcione para você. Eu não vou cortar, não vou editar. Ele tem vários erros de fala, muitas coisas que eu poderia transformar ele num vídeo mais profissional, mas se eu for transformar em vídeo profissional, eu não faço. Então, interajam com a gente,
perguntem, mostrem os resultados, porque se a gente conseguir ver resultado de vocês, vai ser muito satisfatório para nós. E quem tiver vontade de participar do Leadership, entra no site dentalleadership.net, faz a sua inscrição e vem conhecer a gente de perto, porque é uma emoção muito grande e uma satisfação imensa estar com vocês. Um grande abraço.